No vídeo passado, você viu 5 atividades e jogos para o seu filho alfabético. Então, vamos para mais 5? Olá, bem-vindos ao Desvendando, canal para quem acredita na educação como meio de transformação. Você já aprendeu que para transformar um alfabético em ortográfico, o primeiro passo é fazer com que ele perceba que um som pode ser representado por várias letras ou que uma letra pode representar vários sons. Legal? Show de bola! Aplicou aquelas atividades? Então agora que o seu filho já aprendeu isso, tá na hora dele descobrir qual é a letra certa na grafia daquela palavra. E para isso, a gente precisa entrar mais profundamente na ortografia. Então, vamos entender como que a ortografia se divide para poder entender como é que a gente vai trabalhar com essa criança neste momento. A ortografia divide as palavras em regulares e irregulares. As palavras regulares são aquelas que a gente consegue deduzir quais são as regras que regem aquela ortografia, aquela escrita daquele grupo de palavras, como por exemplo o S e o SS. Legal? Dentro das regulares a gente tem mais 3 tipos. A primeira são as diretas. As palavras diretas são aquelas escritas com P, T, V, D, F e V. Por que elas são palavras que a gente considera de ortografia difícil? Porque as crianças que estão nessa hipótese de alfabetização, elas podem ter dificuldade pelo fato de elas terem sons próximos. Ao falar a letra, a gente percebe que ela tem um som próximo. Na escrita acontece a mesma coisa. E a criança que está em fase alfabética pode muito bem realizar essa troca. É um erro que é considerado normal e faz parte desse processo de desenvolvimento. Então a gente contextualiza essa escrita para ela e aí ela vai aos poucos se apropriando desse processo. Por falar em contextualizar, vamos para as palavras de regularidades contextuais. Então vamos lá. Quais são essas palavras? São palavras de escrita como, por exemplo, acho que o exemplo mais fácil que eu posso deixar aqui para vocês é o R e o RR. Quando a gente explica para a criança que o RR tem um som mais forte, então que eu preciso colocar 2 R's na palavra carro para ele puxar o R, para ele ter um alongamento no R, carro. Diferente de caro, que é uma palavra mais curta. É a mesma palavra, só que uma tem 2 R's, ou seja, ela ganha uma força de um R a mais e ela fica carro. Diferente de carro, que tem um R só. Então são palavras que a gente consegue contextualizar a escrita dela. E até a própria criança, no processo de aquisição da ortografia, consegue fazer essa contextualização também. Lá para o 4º, 5º ano, as crianças vão conhecer as palavras morfológico-gramaticais, que são palavras, por exemplo, com terminação em esa, sabe? Aquele sufixo esa para substantivo e adjetivo, e que muda, né? No substantivo ela é escrita com Z, como certeza, ou no adjetivo ela passa a ser escrita com S, quando ela está formando o adjetivo pátrio, então portuguesa. Essas regrinhas são mais complexas e eles precisam ter o conhecimento de substantivo, adjetivo, verbo, para poder internalizar essas regras. Ou seja, é mais para frente, quando eles estiverem um pouco maiores, tá? Se a gente está falando de alfabetização, a gente está falando geralmente de uma criança que está no 1º, no máximo 2º ano. Eu sei, você deve estar se perguntando, e as irregulares? Bom, as irregulares são aquelas que não tem regra nenhuma, ou seja, tem que decorar, não tem outra forma, a gente precisa memorizar essas palavras. Por isso que eu já ensinei no vídeo passado o jogo da memória. E agora, vamos pro jogo, né? Bora jogar, bora conhecer brincadeiras e atividades para ajudar essa gurizada a aprender ortografia. Agora que a criança já tem o conhecimento de que uma palavra pode ter um som, mas pode ser escrita de outra forma, então tá na hora da gente fazer a criança observar essas palavras e tentar entender por que elas podem ser escritas de forma diferente, mesmo tendo o mesmo som. Para isso, vamos para o jogo de adivinhação. No jogo de adivinhação, você vai arrumar uma caixa onde você vai colocar várias fichas com as dificuldades ortográficas que você estiver trabalhando. Então, palavras com M e N, por exemplo, todas lá dentro. E aí, a criança tira a fichinha e tenta fazer com que os outros que estiverem brincando
descubram o que está escrito naquela palavra que ela está lá. Ela pode fazer mímica, ela pode tentar desenhar, ela pode tentar dar dicas que sejam respostas sim ou não. Aí é com vocês, instituam uma regra no começo do jogo e depois é só brincar. Pode fazer das 3 formas, eu gosto de fazer das 3 formas, deixo livre. O objetivo é que eles descubram a palavra. Pronto, mas aí nesse jogo, a criança não escreveu nada. Não, ela só observou. Cada vez que alguém acertar a palavra, a pessoa pega a fichinha e fica com a fichinha. O objetivo nesse jogo é que ela observe as palavras. Então, ao final do jogo, a gente vai espalhar essas palavras pela mesa e vamos analisar essas palavras. E aí, aos poucos, vocês vão inferindo, perguntando para as crianças: por que você acha que nessa palavra foi escrita com M e nessa palavra foi escrita com N, se as duas têm o mesmo som? E as crianças vão criando hipóteses de quais seriam as regras que cabem ou não ali. É muito interessante ver as estratégias e as regras que eles acreditam que existem ali. Na maioria das vezes, eles chegam à resposta correta sozinhos. Mas caso você perceba que eles não estão chegando, vá fazendo inferências até que eles alcancem, que eles consigam chegar à conclusão correta. Legal? Chegada à conclusão correta, está na hora de verificar se o que eles pensaram é verdade. Então, qual que é a melhor fonte para eles chegarem a esse resultado? O dicionário. Apresenta para eles o nosso amigão dicionário e explica para eles qual que é a função do dicionário e como encontrar as palavras lá. Aí você vai pegar 2 palavrinhas que você já deixou na manga, porque você já sabia que daquelas palavras 2 você ia precisar usar para a conferência, e vai ajudá-los a encontrar no dicionário essas 2 palavras de escritas diferentes. E aí você vai falar para eles: vocês acham que vocês vão encontrar a palavra tambor com M ou com N? E aí eles vão, se eles chegaram à conclusão correta, eles vão chegar que é com M. Confere no dicionário, mostra para eles que eles estavam corretos e faz isso novamente, só que dessa vez com uma palavra com N, para eles terem essa dimensão. Faz isso com contente e vai fazendo com outras palavras que você não usou nas fichas, porque da ficha tá ali, tá visível, ele tá vendo, certo? Legal? Agora, vamos para um jogo no dicionário? Já que a gente está falando de dicionário, vamos jogar com o dicionário? Sim, dá para jogar com o dicionário. Um jogo muito legal com o dicionário é assim: você escolhe uma palavra e pede para a criança encontrar no dicionário dentro de um tempo. Então, por exemplo, estamos em casa, vamos brincar com o dicionário. A mamãe pega o dicionário e escolhe, a mamãe pega o dicionário, entrega para a criança, coloca o cronômetro, vocês instituem o tempo e fala uma palavra. A criança tem aquele tempo para achar a palavra dentro do dicionário. Quando for a vez da mamãe, justiça é justiça. Então, metade do tempo para a mamãe. Legal? Então, se era 2 minutos para a criança, 1 minuto para a mamãe encontrar a palavra que a criança está pedindo. Legal? Eles adoram brincar disso, gente. Eles gostam muito, muito mesmo. Agora, outro jogo bem bacana que dá para fazer com o dicionário é procurar palavras bem malucas. Neste caso, você precisa de 2 dicionários. Se tiver com bastante gente, é mais legal ainda. Abre o dicionário e procura a palavra que eles acharem que é mais difícil, mais maluca de todas. Achou essa palavra? Lê pra galera e lê o significado. O que é aquela palavra? Usar o dicionário não é aprender ortografia. Claro que é! Quando a criança utiliza o dicionário, além dele estar aumentando o vocabulário dele, porque ele está tendo contato com outras palavras também, ele também está aprimorando a busca em caso de dúvidas. No começo, eles vão demorar horrores para conseguir encontrar uma palavra dentro do dicionário. E a partir do momento que ele pegar prática, as palavras irregulares mesmo, que são mais difíceis de aprender, porque você tem que memorizar, eles podem simplesmente buscar como se escreve no dicionário. Não tem problema nenhum nisso. Nós, adultos, usamos o dicionário, por que uma criança não pode? Outro jogo bem legal é o jogo das palavras. Você pega as palavras com sílabas que você está trabalhando, lembra sempre com as dificuldades ortográficas que você está trabalhando. E aí pega aquelas palavras, aquelas sílabas, na verdade, pega aquelas sílabas e espalha.
distribui a mesma quantidade de sílaba para cada jogador. Então, se tiver 3 crianças brincando, você quer trabalhar com 20 sílabas para um, 20 para outro, 20 para o outro, ok? Distribuída a quantidade de sílaba para cada criança, a gente vai dar um start, o momento do já. E aí, quem conseguir formar a maior quantidade de palavras, vence. O objetivo aqui é a criança começar a formar palavras com aquelas dificuldades ortográficas que a gente trabalhou. Então, quando ela faz isso, ela vai raciocinando também sobre a escrita dessas palavras. E mais pra frente, quando ela precisar fazer a escrita delas, ela já sabe que ela é escrita com aquela letra. O último jogo para terminar o vídeo de hoje é o jogo Complete. Quando a gente estava na escola, o professor sempre trazia pra gente aquele monte de palavras com aquele espacinho vazio no meio que a gente precisava completar, se era com X, com CH, com L, com U. Legal? Era até divertido responder, mas cá pra nós era bem chato copiar toda aquela lista. A não ser que você seja daquela pessoa que adora copiar. Aí tudo bem, mas para quem não gosta, né? Para aquele sinestésico que eu já expliquei aqui no canal, é dureza. Então, como é que eu trabalho o Complete? Alcançando o meu sinestésico, alcançando as outras crianças também. É simples. A gente vai pegar um envelope e do lado de fora a gente coloca a palavra com o vão em branco da dificuldade ortográfica que eu quero trabalhar. E dentro do envelope eu escrevo a palavra correta, completinha. E aí a criança não pode abrir o envelope. E a gente vai brincar com aqueles envelopes. Então a criança vai pegar o envelope e vai dizer se a palavra é com U ou com L. E aí depois ela vai abrir o envelope e conferir. Se ela falou certo, ela fica com o envelope. Falou errado, é a vez que devolve o envelope na mesa, é a vez do próximo. Só que tem uma regra. O próximo não pode pegar aquele envelope que foi devolvido na mesa. Aquele envelope só pode ser pego após 2 rodadas. Então, quem estiver bem atento vai conseguir recuperar esse envelope depois. Quem não estiver tão atento assim, vai precisar contar com a sorte ou prestou atenção e captou todas as regras. Tá tudo dominado. Legal, gente? Então lembrem, a gente não consegue ensinar ortografia sem fazer a criança raciocinar sobre o sistema de escrita. Agora, professora, e como que eu ensino as palavras irregulares? Jogo da memória, paródias, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só sobre isso. Agora, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha com os amigos e deixa aquele like. Por quê? Porque tem muito conteúdo bom chegando aí. E semana que vem tem muito mais. Tchau!